que você precisa entender é que essa pergunta, deixa eu tirar progressiva, é uma pergunta que, se você tem essa dúvida, tá tudo bem, eu já matei essa dúvida. Mas o que eu quero te dizer é que isso aqui não é o que está te impedindo de fazer o liso perfeito. Não é o que está te impedindo de fazer o liso perfeito. Isso me mostra que você está fazendo a pergunta errada. E tá tudo bem você está fazendo a pergunta errada. Por quê? Talvez você não sabia tudo isso até então. Talvez você tenha aprendido de outro jeito, né? Principalmente se você fez alguma escola tradicional de cabeleireiro, você deve ter aprendido isso de alguma outra maneira. Deixa eu tirar progressiva. Qual que alisa mais? Qual que alisa mais? A primeira coisa, e assim, a resposta, talvez não seja a melhor resposta. Eu até estava conversando ontem com a Bia, minha esposa, fala, cara, que louco, né, essa pergunta. É uma pergunta que, digamos assim, não é o princípio, não é isso que está fazendo você não alcançar o liso perfeito, tá? Não é isso. Isso tem uma influência, tem muito menos influência no resultado, ou seja, isso mexe muito menos no resultado do que você imagina, você que tem essa dúvida, tá? Mas aí, a resposta é... Depende. Depende. Depende do quê? Depende principalmente da consistência do produto, e eu vou explicar isso aqui. Mas antes de eu explicar isso aqui, eu preciso explicar uma outra coisa. Muitas pessoas perguntam, Felipe, eu enxago 50%, eu enxago 20%, eu enxago 60%, 70%. E até uma coisa que também eu estava conversando, gente, será que não tem como a gente saber se enxagou 20%, 30%, 22%, 60%, 70%? Não tem como saber exatamente. Tem como saber se você enxagou tudo, se você não enxagou, se você enxagou um pouco ou se você enxagou quase tudo. Não tem um medidor que mede lá, pô, não, agora tá bom de água que agora chegou aqui, ó, enxaguei 50% do produto. Então para com essa parada de enxaguar 50%, 60%, 70%, 20%. Ah, mas o fabricante fala para enxaguar 50%. Então você chega no fabricante e fala para ele, e cadê o medidor da porcentagem de enxágue que eu tenho que fazer? Você tem que me ter um medidor para eu saber quanto que eu estou enxaguando, tá? Então, vamos lá, a gente enxágua, deixa, tira, como que é essa parada? Depende da consistência. Como assim depende da consistência? Simples. Quando você, se o teu produto ele é mais consistente, se ele é mais durão, mais cremosão, mais pesadão, você vai, então, quanto mais consistente, mais você precisa tirar. Quanto menos consistente, menos você tem que tirar. Como assim? Se o teu produto é muito pesado, é aquele creme pesadão, denso, o que você tem que fazer? Você vai precisar tirar pelo menos um pouco, vai precisar enxaguar pelo menos um pouco desse produto para você conseguir fazer a escova depois. Porque senão a escova vai travar e você não vai conseguir fazer os movimentos da escovação. E lembrando que os movimentos da escovação, no método liso 2.0, eu ensino a técnica dos 3 moves. São 3 movimentos básicos: o movimento de alisamento, o movimento de polimento e o movimento de caimento do cabelo. E algumas pessoas podem falar, nossa, Felipe, mas como assim? Eu só seco com o pente, eu só dou uma secada no cabelo para ir direto para a chapa, meu fabricante fala isso. Então você está perdendo muito de alisamento. Por quê? Porque a progressiva, ela funciona assim, ela é ativa. A progressiva, ela amolece, como se ela amolecesse ali as pontes de sulfeto, deixasse, é como se você estivesse preparando uma massa de bolo. A hora que você coloca a progressiva deixa o cabelo maleável, ela deixa o cabelo numa forma que você pode mudar a forma do cabelo e o cabelo ficar permanentemente naquela forma. E como que acontece isso? Quando que a progressiva trava a forma? É a mesma coisa, você pegou a massa de bolo, pôs na forma de coração, que hora que a massa de bolo vai virar bolo, ficar duro e ficar na forma da forma de coração? A hora que você põe no forno. O nosso colocar no forno aqui é a hora que a gente coloca calor mais secagem. E qual que é a primeira hora que você coloca calor mais secagem? Na hora que você vai secar o cabelo. E aí, se você seca ele sem ele estar esticado, sem ele estar alisado,
ele não vai ficar liso. Então você precisa usar esses 3 movimentos, começando pelo movimento de alisamento, o movimento de polimento e depois o movimento de caimento. Essa é uma técnica completa que eu ensino no Método Lisos 2.0, é parte da metodologia. Então, a hora que você vai para a escova, você precisa conseguir escovar direito o cabelo. E se o cabelo está com muito produto, com um produto muito denso, muito cremoso, muito pesado, a escova, você não vai conseguir o deslizamento e não vai conseguir nem esticar o cabelo do jeito que você precisa para você conseguir o alisamento perfeito. Então você precisa tirar um pouco. Se o seu produto ele é mais líquido, é menos pesado, você pode tirar menos ou não tirar e fazer a escova com o produto no cabelo. Então é simples, depende da consistência do produto que você usa. Muito denso, muito grosso, muito pesado, você vai tirar um pouco mais. O quanto que eu vou tirar, Felipe? Você vai tirar o suficiente para você conseguir escovar o cabelo com tranquilidade, confortavelmente. Por que isso aqui? Porque quando o produto entra lá no cabelo, né? Então, ó, microscopicamente tem as pontes de sulfeto, que são o quê? A estrutura mesmo do cabelo ali. Como se fosse o pilar do cabelo, né? Uma casa precisa dos pilares, precisa da laje, ou do forro, né? Ou daquelas vigas de madeira para fazer o telhado. Isso aqui são os pilares e vigas do cabelo. Quando você coloca o produto ele deixa essas vigas maleáveis. É como se esses pilares eles ficarem moles para você conseguir colocar o pilar onde você quer. Se você tem uma casa quadrada, você vai fazer uma casa redonda, você tem que mudar os pilares de lugar. Então, a progressiva permite que a gente mude os pilares do cabelo de lugar. E aí, ó, vai ter uma hora que, beleza, mudou o pilar de lugar. É aqui que eu quero que fique, eu quero que o cabelo fique liso. A hora que o cabelo tá na forma lisa, aí você, bum, fixa essa parada. É como se o cimento tá mole, o cimento do cabelo tá mole. Ele tá mole, eu não sei se você sabe, mas o cimento ele fica mole, ele é uma pastona assim, né? Fica mole. A hora que você coloca o cimento no lugar, ele vai secar. A hora que ele secar, ele vira concreto, vira parede, ó. Vira parede. É a mesma coisa com o cabelo. Então a progressiva ela vai transformar vai deixar esse cimento amolecido do cabelo, e aí a gente precisa deixar o cabelo liso para poder, para poder fazer o cimento do cabelo secar. E o que faz o cimento do cabelo secar? Ué, o que faz o cimento do cabelo secar é quando você tira o produto. Mais especificamente, ele vai endurecer esse cimento a hora que você tirar o produto do cabelo usando secagem mais calor. Mas, se você já tira todo o produto da progressiva, principalmente se você não tem um método consistente, se você não tem uma técnica de escova que consiga fazer um liso perfeito, uma técnica de chapa que consiga fazer o liso perfeito, uma técnica de preparação do cabelo para que o cabelo reaja melhor, né, para que ele consiga estar mais preparado para ser alisado, ou uma técnica de aplicação do produto que faz com que o produto realmente consiga ali a penetração que ele precisa, consiga estar onde ele precisa estar para transformar esse cabelo aqui em cimento mole. Se você não tem essa metodologia e você tira todo o produto, esse cimento, entre aspas, né, esse cimento do cabelo que está mole, ele vai já tender a ficar duro na forma que o cabelo está. E quando você enxaga, o cabelo já está liso? Não, você não alisou ele ainda está na sua forma natural, seja ele crespo, ondulado, cacheado, afro, você ainda não modelou ele na forma lisa, né? No formato liso, você ainda não deixou ele liso para você poder secar esse cimento. Então, isso é o que eu ensino dentro do Método Lisos 2.0, tá? Agora, então tá, depende. Quanto mais consistente, mais você tira. Quanto menos consistente, menos você tira, deixando o máximo possível que você puder. Agora, quais são os próximos passos? O que você precisa entender é que essa pergunta, deixa eu tirar a progressiva, é uma pergunta que, se você tem essa dúvida, tá tudo bem, eu já matei essa dúvida. Mas o que eu quero te dizer é que isso aqui não é o que está te impedindo de fazer o liso perfeito. Não é o que está te impedindo de fazer o liso perfeito. Isso me mostra que você está fazendo a pergunta errada. E está tudo bem você está fazendo a pergunta errada. Por quê? Talvez você não sabia tudo isso até então. Talvez você tenha aprendido de outro jeito, né? Principalmente se você fez alguma escola tradicional de cabeleireiro, você deve ter aprendido isso de alguma outra maneira.
Eu estava até conversando hoje com uma cabeleireira, aspirante a cabeleireira, né? Que é aspirante a cabeleireira? Que está iniciando, está se tornando uma cabeleireira, e ela falou para mim, pô, eu tô fazendo o curso básico e tal, o curso de 1 ano, lá, mas eu quero me especializar. E uma das coisas que eu falei para ela é o seguinte, ó, em determinado momento você vai ver que o que eu ensino, muitas vezes é contrário ao que as escolas tradicionais ensinam. Em algum momento você vai precisar ver o que você acredita mais e no que você vai confiar mais. Olha só que interessante. E o que eu quero dizer com isso? Que no método liso 2.0, por exemplo, e para você que quer se tornar um expert em lisos perfeitos, você precisa ter o conhecimento e a habilidade necessários para ser um expert. E essa dúvida de tira ou põe o produto é algo que você tem que entender que não é só essa parte. Existe uma série de coisas que vão acontecer, que podem acontecer e que você precisa saber lidar. Por exemplo, eu venho aqui e falo para você tirar o produto, né? Ou deixar o produto. Aí você vai lá e testa. Aí você vai lá e faz do jeito que eu falei. E aí, de repente, você não consegue o liso perfeito. O que você vai falar? Ah lá, eu fiz o que o Felipe falou e não deu certo. E agora eu quero deixar claro uma coisa aqui para você. O conhecimento que você tem que ter é do todo. Porque não é o deixar ou tirar a progressiva que vai fazer se alisar ou não alisar. Sabe o que é? É você conseguir fazer uma consulta capilar da sua cliente. É você entender como está esse cabelo. Por quê? Porque se você, mesmo que você deixe todo o produto lá, você faça exatamente do jeito que eu estou falando, seu produto é um produto mais líquido, você deixa o produto e faz a escova com o produto lá. Se o cabelo está danificado, por exemplo, ou se o cabelo está ressecado, por exemplo, a chance de você não conseguir alisar esse cabelo é gigantesca. Por quê? Porque o cabelo saudável é o que reage melhor